Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia desta quinta-feira, que será seguida da adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 horas. E fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E, sobretudo, saudamos todos aqueles que nos acompanham em casa, os doentes, todos aqueles que não se sentem à vontade, não podem, não têm disponibilidade para vir até à igreja ou ir à sua própria igreja. Enviamos toda então uma saudação e hoje celebramos na igreja pela primeira vez a festa da irmã Dulce do Brasil, que foi declarada santa pelo Papa Francisco no ano passado. Portanto, é o primeiro ano em que nós, de língua portuguesa, e que também aqui no Canadá, nós associámos-nos a todos aqueles que sentiram amor e a presença daquela mulher frágil, doente, mas que nunca fracassou para proteger e acompanhar os doentes contra todas as correntes, contra todas as dificuldades. Uma das frases que disse, quase no final, dizia: quando um hospital não quiser um doente, nós queremos-lo. Portanto, é uma forma de expressar e dizer que toda a gente tem importância e que somos defensores da vida até ao fim. E a irmã Dulce, que começou a sua obra num pobre galinheiro do convento, depois de aborrecer muitas irmãs, criou uma obra de grande prestígio, dedicando-se aos doentes, aos pobres, aos mais fracos. Também hoje vamos rezar nesta Eucaristia por José Torres Medeiros e Isabel Rodrigues, marido e filhos. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, uma grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio desta gente rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, têm ouvidos para ouvir e não ouvem. É uma geração de rebeldes. Tu, filho do homem, prepara a tua bagagem de exilado e parte para o exílio em pleno dia à vista deles. Sairás deste lugar para outro à vista deles. Talvez assim reconheçam que são gente rebelde.
Preparás a tua bagagem como bagagem de um exilado, em pleno dia à vista deles, e sairás à tarde à vista deles como quem vai para o exílio. À vista deles faz uma aventura na muralha e sai através dela. Põe a tua trouxa aos ombros, à vista deles, e sai ao escurecer, cobrindo o rosto para não veres o país, porque eu faço de ti um símbolo para a casa de Israel. Eu procedi conforme a ordem que recebi. Preparei a minha bagagem de dia como bagagem de exilado. À tarde fiz com a mão uma abertura na muralha e saí ao escurecer. Saí com a bagagem às costas à vista deles. Na manhã seguinte, o Senhor dirigiu uma palavra dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, essa gente rebelde, não te perguntou o que fazes? Então responde-lhes: Assim fala o Senhor Deus. Este oráculo dirige-se a quem governa Jerusalém e a toda a casa de Israel que nela vive. Fala-lhes assim: Eu sou para vós um símbolo, como eu fiz, assim vos será feito. Ireis deportados para o exílio. Aquele que vos governa terá de pôr aos ombros a sua bagagem e ao escurecer passará através da muralha, na qual escurece. Passará através da muralha, na qual farão uma abertura para ele sair. Cobrirá o rosto para não verem com os seus olhos o país. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe o homem que devia 10.000 talentos. Não tendo como pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu, mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te porque me pediste. Não devias tu também compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Hoje, nesta quinta-feira, o Senhor convida-nos a refletir sobre este Evangelho de São Mateus. Continuamos a refletir sobre o Evangelho de São Mateus e hoje é o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, versículo 21 até ao capítulo 19, versículo 1. O Evangelho parte de uma pergunta. Pedro pergunta: Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão se me ofender? Até 7 vezes? Nesta pergunta, São Pedro, podemos ver o conhecimento dele sobre a necessidade de perdoar sempre. Pedro era um conhecedor da lei, e na lei hebraica o número 7 é um número simbólico que significa sempre. E, portanto, ao afirmar a Jesus que deve perdoar até 7 vezes, estava a dizer que sabia que era para perdoar sempre. O número 7, segundo as Sagradas Escrituras, significa perfeição, significa grandeza. A este nobre pensamento, Jesus quer que os discípulos avancem um pouco mais. Ele não põe limite para o perdão. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Portanto, Jesus sublinha aquilo que Pedro disse. Não repreende Pedro, porque não há nada a repreender em Pedro. Pedro sabia que o número 7 era o número da perfeição. Mas Jesus completou, reforçou. Isto porque o homem, sendo imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, estava vocacionado a viver o perdão de Deus
por amor às criaturas. Assim como Deus é amor, misericórdia e perdão para com os homens, assim deve ser o homem para com os seus irmãos. Se nós acreditamos que fomos criados à imagem de Deus, se Deus é perdão, se Deus é misericórdia, o nosso papel é perdoar, é tornarmos à imagem de Deus. A parábola de Jesus conta a Pedro é uma forma pedagógica para esclarecer a sua resposta. Assim como o perdão de Deus não tem limites, assim deve ser o meu e o teu. O nosso perdão nunca deve ter limites. Se nós não aprendemos a perdoar os nossos irmãos, Deus virá e nos chamará de miseráveis, e então nos mandará para fora do seu reino, como aquele empregado que não soube perdoar ao seu semelhante. Cristo sublinha com insistência a necessidade de perdoar aos outros. Quando Pedro lhe pergunta quantas vezes devia perdoar ao próximo, indicou-lhe o número simbólico de 70 vezes 7. Aquilo que para Pedro já era muito, 7, já era o número que significava a perfeição. Para Jesus, o reino de Jesus, a preparação do reino, não tem limites o perdão. Querendo desta forma indicar-lhe que deveria saber perdoar sempre a todos e a cada um. É evidente que a generosa exigência de perdoar não anula as exigências objetivas da justiça. Não confundamos. Portanto, aquilo que Jesus, isto diz São João Paulo II, o perdão, nós, como filhos e criados à imagem de Deus, devemos dar a todos. Mas isto não anula a justiça. Porque se nós pensarmos bem, por exemplo, nós temos agora muito em voga a questão da violência familiar. Quantas vezes é que a esposa não perdoou o marido? É mais uma vez. É mais uma vez. É mais uma vez. Ela vai perdoar. Quantos crimes não se fazem com mais uma vez? Não confundamos o perdão com a justiça. A justiça é uma coisa e devemos procurá-la. O perdão é outra. A justiça bem entendida constitui, por assim dizer, a finalidade do perdão. Depois de fazer justiça, quando aquele senhor que atirou a bala ao João Paulo II, João Paulo II foi-lhe perdoar, foi visitá-lo. Mas isso não anulava a justiça. Porque senão, nós temos pessoas fracas na sociedade e eles se perdoam sempre, isto é sempre assim. Não, a justiça também é pedagógica. Em nenhuma passagem do Evangelho, o perdão, ou mesmo a misericórdia como sua fonte, significam indulgência para com o mal, o escândalo, a injúria causada ou os ultrajes. Não, perdoarmos não é virar a cara ao mal. Ai, coitadinho. Porque nós hoje temos na nossa sociedade grupos e mesmo políticos. Coitadinho, pode fazer tudo. E nós está a subir o tom. Não há justiça. Este conjunto de gente tonta perdoa sempre. E em todos estes casos, a reparação do mal ou do escandaloso, a compensação do prejuízo causado e a satisfação da ofensa são condição do perdão. Isto é o que diz São João Paulo II sobre este Evangelho. Existe nos dias de hoje alguém que diga: perdoo, mas não esqueço. Haverá aí alguém que diga isto? Vocês já alguma vez ouviram isto? Eu penso que não há ninguém. Nós ouvimos isto tantas vezes. Perdoo, mas não esqueço, como dogma de fé. E como cristão, qual tem sido a tua posição até ao infinito perdão de Deus, no trato com os teus semelhantes? Jesus deu o exemplo.
na hora de ser morto, pediu perdão para os seus assassinos. Em Lucas 23, 34, versículo 34. Será que sou capaz de imitar Jesus? Muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe os nossos pecados, mas não queremos perdoar os outros. Como é que Deus nos vai perdoar se nós não o fazemos? Veja o que Jesus disse. É isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente a seu irmão. Portanto, a nossa condição é saber perdoar. Mas isto não pode anular a justiça. Às vezes, nas famílias, o filho mais rebelde vai cometendo uma rebeldia. Coitadinho. Não, chega a um ponto em que tem que haver justiça. Tens que ser chamada a atenção. E o perdão do pai e da mãe não são incondicionais. Mas da parte de quem faz erros, também a justiça, a reparação. Nós hoje celebramos na igreja, a 13 de agosto, é celebrada pela primeira vez a irmã Dulce dos Pobres. E quem sabe a história dela, doente, desde a década de 30, uma década terrível, que no início do século passado, a pneumónica, doença, tanta gente que morreu com problemas de pulmões, ela sempre sofreu por isso que disse. Era uma religiosa da Bahia, baiana, que dedicou a vida ao serviço dos pobres e doentes e que foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019, no ano passado, por o Papa Francisco no Vaticano. Os santos celebram-se nos dias que nascem para o céu e ela morreu em março. Mas o dia 13, este dia 13 de agosto, é o dia em que ela entrou, que fez os votos na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Coração de Maria. Porque hoje já não é possível, há dias que há muitos santos, e a Igreja escolheu esta data para festejar a Irmã Dulce dos Pobres, portanto, do Brasil. E como nós estamos muito próximos, linguisticamente, do Brasil, celebramos pela primeira vez esta nossa irmã. Nós, sobretudo no Brasil, há muitos evangélicos. E uma das questões dos evangélicos é a santidade. Eles partem de uma frase que só Jesus Cristo é santo. É verdade. Só Jesus Cristo é santo, não tinha nada que haver mais santos na cabeça dos evangélicos. Isto parece uma verdade e é uma falsidade. Jesus Cristo, para aquilo que recebemos dos apóstolos, como testemunho, aquilo que Jesus Cristo, ele é a cabeça de um corpo. E quando nós participamos desse corpo, e não são todos que seguem o caminho da santidade porque não são capazes, quando participamos da santidade de Cristo, também participamos da sua santidade. Alguns participam dessa santidade. Portanto, ninguém saca, ninguém rouba um pedaço da santidade de Jesus. Participa da santidade de Jesus. E aquilo que parece, aquilo que é verdade, a santidade vem de Jesus Cristo. E no batismo, nós somos batizados a fé em Jesus Cristo para sermos santos. Mas os santos não sacam um pedaço da santidade de Jesus. Não, participam da santidade. E o convite é nós participarmos da santidade de Jesus Cristo, irmos-nos identificando na vida com Jesus Cristo para sermos santos. Isto é um dos aspectos que os evangélicos que dizem isto como porque está escrito. Cristo é o santo de Deus. É, mas nós participamos dessa santidade. Os santos participam pela sua própria vida, pelo sacrifício, pelo seu esforço, participam do sacrifício de Jesus Cristo, estão incorporados nesse projeto de Jesus Cristo. Portanto, não é sacar, é uma visão tão humana, tão rasteira,
que não faz nenhum sentido, e nós católicos temos que pensar nisto. Eu estou disposto ou não a participar da santidade de Jesus Cristo e tentar na minha vida imitar Cristo e na minha vida caminhar com Cristo. Nós celebrando a Santa Dulce dos pobres, que foi dos mais marginalizados no Brasil, e nós sabemos que ainda hoje há tantos pobres, e há alguns sem água potável, famílias a viver em muitas condições, pelo mundo todo, nas Filipinas e muito lado. E eu ouço com tristeza dizer que agora nas universidades do mundo civilizado, uma discussão são as toaletes, as casas de banho. Não se sabe se são para eles, são para elas, são para este, vai aquela uma discussão. Parece que de um momento para o outro o centro da discussão académica se centralizou nas retretes, nas casas de banho. E nós cristãos, quando vemos no mundo santos que andaram na lixeira com os pobres, porque viram os pobres no lixo, os meus primeiros anos não tinha casa de banho em casa. Quantos imigrantes como nós foi-se resolvendo aos poucos. Quantos dos imigrantes, filhos ou pais destes senhores que hoje estão nas universidades e nos países ricos, que sofreram tanto. Quando no mundo tanta gente não tem água potável, quanta gente não tem casas com condições, quando vemos aquilo que está a passar na Venezuela, gente a morrer com fome, que era um país rico, como é que no Ocidente, de um momento para o outro, a discussão principal, incluindo aqui parece que na nossa cidade, que eu ouço rumores que é uma grande questão filosófica, académica, ideológica, de todos os níveis, a gente se interroga-se. Então, mas vocês querem que eu vá por aí? Vocês querem que eu siga este caminho quando eu vejo tanto pobre, tanto miserável? Construíam lá as casas de banho e resolvam. Façam como vocês quiserem. Pernas para o ar, ao lado, à frente, para trás. Não nos importa nada disso. Mas como é que é isto? E nós não dizemos nada. E parece que eu tenho ouvido gente a falar, mesmo gente que trabalha de lá, e isto vem das universidades, que é uma discussão muito séria. E quando nós celebramos Santa Dulce dos pobres, e esta gente a dizer que não há Deus, esta gente a dizer que não há santidade, esta gente a dizer que uma data de coisas, e andarem a discutir academicamente as casas de banho, eu fico assim. Eu por aí não vou, nem que seja castigado. Mas eu por aí não posso, por consciência. Eu não posso entrar nesse caminho, por consciência. E isto é só para dizer que o perdão e a justiça são valores. Se ouvíssemos academicamente, e nós aqui na nossa comunidade já trabalhámos aí para Queens, não sei se bem se mal, mas por aquilo que vejo, Santa Misericórdia me acuda. Nós perguntamos-nos, como é que é isto? Como é que é isto? Não haverá outras questões mais sérias, de todos os níveis, no meio de uma pandemia, em que toda a gente, por exemplo, aqueles que são os avós e os pais de muitos, que estão em casa fechados com medo, a grande discussão, a filosófica questão, a expoente questão do nosso tempo, são as casas de banho. Eu peço muito perdão, mas nós, como cristãos, a gente sabe que está em rota de colisão não há Deus, não há princípios, não há prioridades, não há objetivos, tem que se criar confusão, e aí às vezes
Mas, sejam quais forem as razões, é preciso parar. Eu, quando era criança, foi já tarde, que primeiro resolvemos lá num sítio fazer uma toalete para a família toda, e depois fomos caminhando. E o testemunho dos imigrantes é assim. E eu, pelo que tenho visto, mesmo aqui no Canadá, mesmo com o gelo e com o frio, as casas de banho eram lá fora, há não muitos anos. E agora vem nas universidades, esta questão. Eu peço muito perdão, que Deus me perdoe, mas o grito dos pobres, o grito daqueles que sofrem, o grito daqueles que construíram esta sociedade, merece que a gente não se curve perante estes disparates. E a gente não sabe onde está a autoridade, onde é que estão os reitores, onde é que está esta gente, não vê? Há uma questão iminente, mas não se vê. E eu não posso esquecer de onde vieram os meus, de onde vieram tantos imigrantes que construíram Santa Dulce não andou com estas questões. A primeira casa que teve foi o galinheiro, para recolher aqueles que morriam na rua. Mas estas histórias não entram na cabeça desta gente. Não entram. Mas estas histórias existem. E não é há tanto tempo. É no nosso tempo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que o Papa e os bispos e os presbitérios saibam acolher os penitentes que eles acorrem e perdoar, em nome de Jesus, os seus pecados. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que todos aqueles que ofendem o Altíssimo e não observam os seus mandamentos e as suas leis, possam um dia voltar para o Senhor e encontrar a paz. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que o Senhor envie ao mundo os seus profetas e eles consigam, pela palavra e por seus gestos, despertar aqueles que correm o risco de adormecer. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os homens, as empresas e os países ricos perdoem as dívidas aos que as não podem pagar, mesmo que isso lhes traga alguns prejuízos. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que, entre os membros da nossa paróquia, ninguém proceda como aquele servo do Evangelho, que não teve compaixão do companheiro. Oremos. Ouvimos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai benignamente, Senhor, os dons
de vós mesmos concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado em vossa misericórdia o salvaste por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Ato de reparação ao Santíssimo Sacramento. Senhor Jesus, humildemente prostrados em vossa presença, viemos renovar a nossa consagração ao vosso Sagrado Coração.
tomando a resolução de reparar os ultrajes dos homens por um aumento de fidelidade e amor para convosco. Sim, vô-lo prometemos. Quanto mais blasfemam os vossos mistérios, tanto mais acreditaremos neles, ó coração sagrado de Jesus. Quanto mais em piedade se esforçar por nos tirar de nossas imortais esperanças, tanto mais esperaremos em vós, ó coração, esperança única dos mortais. Quanto mais os corações ingratos resistirem aos vossos atrativos, tanto mais vos amaremos, ó coração infinitamente amável de Jesus. Quanto mais atacarem vossa divindade, tanto mais a adoraremos, ó coração divino de Jesus. Quanto mais vossas leis forem esquecidas e transgredidas, tanto mais as observaremos, ó coração santíssimo de Jesus. Quanto mais os vossos sacramentos forem desprezados e abandonados, tanto mais os receberemos com amor e respeito, ó coração liberal de Jesus. Quanto mais as vossas adoráveis virtudes forem desconhecidas, tanto mais nos esforçaremos por praticá-las, ó coração modelo de todas as virtudes. Quanto mais o inferno, o demónio, trabalhar na perda das almas, tanto mais nos abrasaremos no desejo da vossa salvação, ó coração de Jesus, zelador das almas. Quanto mais o sensualismo, o orgulho tenderem a destruir a abnegação e o amor do dever, tanto mais nos aplicaremos a nos renunciar e a viver em espírito de sacrifício, ó coração Jesus repleto de opróbrios. Coração do nosso Deus, dai-nos uma graça tão grande e eficaz que possamos ser vossos discípulos e apóstolos no reino do mundo, e que sejais nossa coroa na bem-aventurada eternidade. Amém.